Olá, vamos a mais um episódio do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui os nossos temas são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à saúde mental e à parentalidade consciente. No episódio de hoje vamos falar de autismo e PHDA. E como você já sabe, a cada conversa um novo voo. Portanto, apertem os cintos porque o Projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje lembra com amor todos os bons momentos proporcionados pelo pai durante a sua infância. Teve o voleibol como amigo durante os tempos de escola e gostou muito da interação com o desporto. Integrou cedo o mundo do trabalho, com todos os seus desafios, e cresceu para se tornar uma mulher forte e resiliente. Aos 27 anos foi mãe da Safira, hoje com 13 anos, e na maternidade encontrou uma experiência única e a etapa mais transformadora da sua vida. Em união com Feliciano, receberam os gêmeos Santiago e Lorenzo, que já têm 8 anos, e todos juntos construíram o maior e melhor porto seguro, uma família unida e feliz. Com o altruísmo de cuidadora, diz que está bem quando a sua família está bem e ganha força extra sempre que o marido ou algum filho, ou um dos filhos, dizem que a amam ou que têm orgulho dela. Hoje recebemos a mamãe Joana para embarcarmos juntos nesta viagem que tem duas paragens especiais, no mundo do autismo e no mundo da PHDA. Joana, não tenho assim palavras para agradecer você ter aceito o nosso convite, Eu é que vindo agradeço. de Famalicão. Obrigada por estar aqui. Obrigada eu pela oportunidade. Obrigada mesmo. Acho que a tua história com 3 tesouros vai trazer assim muita luz, muito apoio, muita apoio mesmo. Era a palavra que a gente estava falando aqui Sim, antes, né, dos sim, bastidores, sim. que é o que toda mãe precisa, A acho eu. intenção é mesmo essa. É para que ninguém se sinta perdido e só neste caminho que é de muita luta e com dias difíceis, mas também com dias muito bons, que compensam sem dúvida os dias difíceis e os momentos menos bons. Uhum. E tudo é uma aprendizagem. Tudo e nada é por acaso. Com certeza. Estamos aqui a falar, né, que eu conheço a Safira, eu a vi uma vez. E pronto, estava numa reunião e ela veio dar um olá para nós na Espreitar. câmera. E ela tem assim uns olhos azuis, Tem, uma coisa tem. estonteante. E a A Joana falou Safira que. é luz. Ah, A Safira é não é. luz. É uma menina que transparece amor e onde ela está não há tristeza. A Safira tem esse dom e conquista toda a gente. É uma menina incrível. Ela é muito Veio, querida. eu acho que a Safira veio ensinar-me a ser um ser humano a sério. A missão dela foi essa, sem dúvida. Cada vez mais tenho a certeza. Nossa. Nunca fui má pessoa, mas muita coisa melhorou. E graças à Safira, porque com ela consegui ter outra visão de tudo na vida, tudo. E veio melhorar muita coisa, inclusive a mim como mulher, como mãe, porque ser mãe da Safira, ser mãe pela primeira vez da Safira foi duro ao início. E, hum, mas hoje olho para trás e acho que não mudava nada. Acho que fazia tudo da mesma forma. Aqueles momentos maus, agora consigo ver o porquê que teve que ser daquela forma e tinha que passar por eles. Isso é uma forma de enxergar a vida e os desafios que eu acho que qualquer mãe seria, né, fortalecida por ter uma visão Sim, assim, né? Não sim, digo otimista, também otimista talvez, mas um lugar de tipo, o que essa dor veio me ensinar, né? O que que eu preciso aprender aqui? Como é que eu sim, preciso me transformar? Acho que também falávamos um pouquinho dos desafios que a maternidade traz, sim, que são inúmeros, desde os mais simples aos mais complexos, a depender de que tipo de maternidade estamos falando, de que tipo de filho estamos falando também.
Mas se tivermos sempre esse olhar de o que eu preciso aprender, ou como é que eu posso contribuir, né, com essa Sim, trajetória, e como essa trajetória desse ser contribui para a minha, sem dúvida acho que já exatamente. é um grande fortalecedor, não é? Exatamente, exatamente. Muito bem. É uma viagem. É uma viagem, assim como é a vida. A vida é uma viagem. E em todos os momentos, mesmo que sejam maus, temos que sempre tirar o lado bom. Há sempre um aprendizado bom nisso. Claro que depois de sairmos daquele momento mau, conseguimos ver as coisas de uma outra forma. E quando estamos nele, é muito difícil pensar no Sim. lado bom. Uhum. Mas em todos os momentos há um lado bom, ou traz um aprendizado, ou ajuda-nos a ver as coisas de outra forma. Vamos buscar força, não sabemos onde. Com certeza. Houve momentos muito, muito maus e eu fui sempre buscar força e a minha força principal vinha da Safira. E nos momentos piores, olhava para ela e pensava: este ser precisa de mim, depende de mim. E eu não me posso ir abaixo, porque se eu for, ela não tem como. Uhum. E às vezes a força vinha mesmo daí. E a gente tem que ganhar força e pensar principalmente o que podemos fazer de melhor por eles. Uhum. Não fazemos milagres, antes Claro. fizéssemos, não é? Mas o que podemos fazer de melhor? Claro que erramos, é normal, faz parte da maternidade, da paternidade, não é? Ninguém é perfeito, Não. mas tentamos sempre melhorar. Melhorar, aprender com outras experiências. De outras mulheres, mães e Exa famílias, né, que passam por exatamente, algo aceitar parecido. bons conselhos, ponderar os que são bons e os que são menos bons, porque nem Uhum. tudo que nos dizem às vezes é pelo melhor. Ou que tem a ver com o nosso próprio filho, que é importante a gente saber com quem a gente está lidando. Às vezes um conselho serviu muito bem para uma trajetória e para Exatamente. outra não faz tanto sentido assim. Exatamente, Perfeito. exatamente. É ponderar as situações. Ok, o que foi bom para um filho de uma amiga ou num familiar pode não se adequar ao meu. Há métodos que podemos tentar, não é? Como eu costumo dizer, mal não faz. Por Uhum. isso, outras coisas comete-se um maior risco e então ponderamos melhor. Uhum. Recorremos a quem tenha mais experiência e nos possa orientar de outra forma, mas é isso. O intuito de ajudar sempre o próximo tem que estar lá, porque eu acredito mesmo que tudo o que a gente dá retorna para nós, seja em que formato for. Por isso, o bem ganha sempre. Concordo plenamente. O Já bem vemos a ganha potência sempre. que a Joana traz, junto com a Safira, Santiago, Lorenzo e Feliciano. Então, assim, Joana, vamos começar, talvez, lá com os 16 meses, né? Que foi quando a Safira Sim, recebeu o diagnóstico de autismo, né? sim, sim. Perturbação do espectro do O autismo. diagnóstico inicial não foi Ah, autismo, não? Qual não, foi foi? déficit cognitivo, um atraso de Ok. desenvolvimento Uhum. provocado pelo parto. Ou seja, a gravidez foi super normal, muito tranquila, sem enjoos, sem nada, foi super tranquilo. Uhum. Nasceu dentro do tempo, às 39 semanas e 2 dias. E estava difícil, que a rapariga não queria sair. Eu conheço essa história. Conheço Mas mesmo. pronto, o problema é que foi no parto. Ela esteve muitas horas à espera para nascer Uhum. e para se evitar uma cesariana, Uhum. coloca-se uma mãe e um bebê em sofrimento. Ok. E isso provocou consequências na vida das duas, Uhum. não é? Decide-se vidas dessa forma. E então, quando a Safira nasceu, já nasceu praticamente sem vida. Pronto, não deram por ela. Uhum. Por incrível que pareça, ninguém deu por ela. E eu fui a única que dei o alerta, porque a Safira só dormia. Não chorou e só dormia. E aí eu dei o alerta e pronto, a partir daí foi um corre-corre. Uhum. Pronto, foi reanimada, foi aspirada, só que esse tempo que teve sem oxigênio no cérebro provocou uma lesão cerebral. Lesão essa que não impede, mas atrasa todo o desenvolvimento. Uhum. Pronto, a Safira até aos 16 meses foi uma bebé normal. Pronto, fazia as coisas assim um bocadinho mais
tarde, Uhum. mas o pediatra também dizia que cada criança é uma criança e hoje em dia as crianças, cada uma tem o seu tempo. Aos 16 meses começou a ter convulsões Uhum. e foi aí um descobrir. Ao início não era um diagnóstico certo. Em mês e meio fez 9 convulsões. Uau. Nossa, eu não consigo imaginar tua sensação da tua A família. primeira vez foi horrível. Eu acho que nunca vou esquecer. Foi horrível porque a convulsão que ela tinha, as primeiras 3, ela ficava como morta. Não reagia, corpo mole, roxa, parava mesmo de respirar, ficava mesmo inconsciente. A partir da 4ª é que era uma convulsão mais direcionada para a epilepsia, já mantinha o corpo mais rígido, já se contorcia mais um pouco. Uhum. Pronto, mas a primeira foi horrível porque ela estava sentada no chão do quarto a brincar e caiu para trás Com 16 meses, com 16 pequenininha assim. meses. E eu fui à beira dela e disse: "Oh, filha, caíste?" E voltei a sentá-la. Uhum. Voltei a sentá-la e ela caiu para trás. Ao cair novamente para trás, já estava roxa e já tinha parado de respirar. E eu peguei nela, comecei a chamar por ela, a ver se ela respondia. Coloquei-a no carro para ir para o hospital. Liguei à pediatra e ela disse: pode ser uma convulsão por epilepsia. Uhum. Corra para o hospital. Pelo caminho ela ficou consciente e chegando ao hospital já estava consciente, não é? Mas não sabiam dizer o que se tinha passado porque eles só se baseavam naquilo que eu descrevia, não é? Não viram a Uhum. situação. Sim. E então mandaram embora. Na mesma semana, novamente, uma convulsão, fiz exatamente o mesmo. Ou seja, nessas 9 convulsões, nunca nenhum médico ou enfermeiro viu. Ela chegou a ficar internada, em vigilância e tudo, mas nunca presenciaram. Chegou a ter no hospital Uhum. durante o sono, e então, quando eu ia chamar alguém, ela já estava consciente. Uhum. Felizmente, eram pequenas, de pouco tempo, e então eles nem conseguiam ver. Só talvez então para a gente poder criar uma imagem, até eu também gostaria de aprender, porque leigamente falando, né, Claro. no pouco que eu sei, a convulsão ela é aquele movimento que o corpo faz involuntário, não é? E exatamente. Uma tremedeira, vamos dizer assim, né, a Sim, nível sim, bem e depois popular. começa a ficar o corpo muito rígido e contorcem os membros. Ok, Até porque um dos cuidados que se deve ter é a língua, certo. porque a posição da língua a pessoa pode abafar. Pronto, as primeiras 3 eram o oposto. As primeiras 3 a Safira ficava o corpo mole, não reagia e não tinha qualquer reação. Só a partir da 4ª é que começou a manifestar uma convulsão mais Uhum. própria de epilepsia. Certo, porque Pronto. também já ouvi falar nisso, né? Que existem uma convulsão, epilepsia, não sei qual é o nome correto, de Sim, ausência. Então, que o exatamente. sujeito ele fica, não sei se mole seria a palavra, mas completamente ausente mesmo. Exatamente, exatamente. Fica ausente de respiração, de movimento, de corresponder, porque os primeiros segundos ela revirava os olhos, revirava e depois ficava. E Uhum. então a sensação de impotência nesse momento, como mãe, é enorme. Até porque também não se há nada que possa fazer, não é esperar a crise E passar, exatamente, aquele momento exatamente. A passar. partir da terceira, eu comecei a perceber isso. A partir da terceira vez, até uma das minhas questões ao pediatra foi: e eu devo vir na mesma para a urgência ou não é? Há Uhum. essa dúvida, porque ela depois ficava consciente, o que é que ela fazia? Dormia um balão de sono, porque ficava Uhum. Que é exausta claro, com deve ser uma aquilo, não é? sobrecarga para o organismo. Exatamente. Mas depois era a Safira, normal. E então a dúvida era essa. Porque ela depois lá não fazia nada, não é? É só um massacre à criança. Uhum. E então eles, não, venha sempre, venha sempre. E foi assim, durante mês e meio. Foi horrível, horrível. Indo ao hospital para talvez receber as mesmas. Chegou a ficar internada uma semana, Ok. sem fazer nada, só ficava lá internada, não estava ligada a uma máquina, nada, Não faziam nada, nada. testes, nada. Chegou a fazer exames para ver se chegava a uma conclusão, inclusive de epilepsia, e não acusou atividade. Ok. Depois, mais para o fim, voltou a repetir o exame, porque a pediatra dizia: não, é impossível, isto tem que ser Tem que vir de algo. algum E lugar, não é? provavelmente uma epilepsia, porque foi, eu baseava-me sempre no que houve ao nascer, não é? Uhum. Porque eles quase que
Ora bem, aquilo que foi ao nascer já passou, né? Eu batia naquela tecla e eles, ai não, mãe, isso já passou. Uhum. Mas para nós pais nunca passa, né? Claro. E Nós não somos especialistas, não é? Claro, mas a gente sente quando tem alguma exatamente, coisa de errado com o nosso exatamente. filho. Só que aquilo aconteceu tudo no mesmo hospital, não é? E se Hum. eles dessem essa sentença era quase como estar a incriminar os colegas, E foi no não é? hospital que ela nasceu, então. Exatamente, exatamente. E então eu não falava mais no assunto, não é? E deixava ver o que é que me diziam, o que é que me diziam, o que é que iam fazendo, Uhum. até que ela volta a repetir o exame e o exame confirma a epilepsia com probabilidade de atividade durante o sono. E realmente ela sempre que teve as convulsões, quase todas, foi ao acordar. Tirando a primeira que estava a brincar e uma outra, todas as outras foi ao acordar da sesta ou Uhum. de manhã. Ok. Então a partir daí as noites viraram um inferno, por- Ficar de vigília. porque a Safira tinha a convulsão e não avisava. Ela não chorava, nada. Ou seja, ela abria os olhos, revirava e ficava. E então a partir daí as minhas noites foram um inferno porque eu comecei a dormir sentada, a olhar Uhum. para ela, com medo que lhe desse uma convulsão e eu não desse por ela. E pronto, e depois aí foi um desencadear de exaustão, Claro, imagino. não é? Até que fui obrigada a parar. A médica chegou a ameaçar-me que me internava se eu não me controlasse. Mas como assim? Se você não descansasse, é isso? Exatamente, Ok. porque é assim, a gente durante o dia está acordado, não é? O Sim. trabalho, é as coisas de casa. Se durante a noite também não descansava, o cérebro Colapsa, chega, claro que sim. não é? Não há paciência, não há nada, Não. não há nada. A gente acabamos por adoecer também, não é? Sim, uma necessidade Psicologicamente. básica. De novo, estamos Exatamente. aqui a falar do início da vida da maternidade, né? Que uma das coisas mais desafiadoras é, de fato, o sono, As né? Porque noites, as o noites. bebê, ele precisa se alimentar com mais frequência, logo ele acorda a cada Sim, X horas, sim. normalmente 3 em 3. E nós adultos não conseguimos dormir. três Não. horas, acorda, dorme mais um pouquinho, acorda. É um Exatamente. sono muito Mas interrompido. quando há uma situação da normalidade, não é? Da maternidade, ou seja, o bebê quando tem alguma necessidade chama por nós, Sim. não é? Naquele caso, eu só pensava, se ela precisar de mim, ela não me vai chamar. Uhum. E o meu receio era que a convulsão fosse muito grande, não é? E ela precisasse de ajuda. Então aquilo começou a ficar de tal maneira. Uma angústia enorme. Exatamente. E a sensação de impotência era tão grande que eu achei que aquela forma era a melhor para a poder ajudar no caso dela ter necessidade. Uhum. E às vezes, mesmo sentada, os olhos fechavam, ela mexia um dedo, eu estava em cima dela. Uhum. Era uma coisa assim, não sei como é que aguentei tanto tempo dessa forma. Quanto tempo você ficou assim? Ainda fiquei uns meses. Foram uns meses valentes até a médica dizer: não, você tem que parar, senão eu vou pedir para internar, porque depois receitou medicação para eu conseguir dormir. Uhum. Tomei a primeira vez, dormi tranquilamente, decidi não tomar mais porque lá está, não conseguia vigiá-la. Claro, se algo acontece com ela, não é quem ia. Exatamente, então a médica disse: você não toma a medicação, não faz um autocontrole, então eu vou partir para o pior. Uhum. Isso não, isso não. Então eu comecei a autocontrolar-me. Pensei, não pode ser desta forma, porque senão eu vou chegar a um ponto que vou querer ajudá-la e não vou conseguir, não vou ter força, nem psicológica nem física, Uhum. e a situação exige muito de mim, e então tenho que me controlar. Mas qual foi a solução, então, que você encontrou, Joana? Você teve alguma rede de apoio para te A, s- ajudar com essa noite? a solução com ultrapassar esse momento difícil, eu pensei que seja o que Deus quiser. Confiou. Confiei, confiei. Porque nesse período, ela entretanto foi medicada, quando o exame deu um Ah, diagnóstico sim, certo. claro, porque tem tratamento para epilepsia, Exatamente. E a sim. partir daí, ela nunca, deviam ter sido uns 3 meses por aí, ela não teve atividade. E então chegou um ponto que eu pensei: não, tens que parar. Ela Uhum. está medicada, já há algum tempo que não tem convulsão, por isso vamos lá moderar. Não vais viver assim a vida toda. Perfeito. Então
Entrega. Entrega e o que tiver que ser, vai ser. Pronto, porque não tinha outra forma. Não tinha como. E foi. E correu bem. Correu sempre bem porque a Safira a partir daí nunca mais teve uma Então, a convulsão. medicação foi o quê? Lá, porque, deixa eu fazer uma retrospectiva. Então, com 16 meses, houve o primeiro diagnóstico, que foi de um atraso no Sim, desenvolvimento. sim. A partir daí, lá está. E as Com convulsões. todos os exames por causa das convulsões, vimos a descobrir a epilepsia, Uhum. o atraso no desenvolvimento. Ah, Pronto. ok. Então, a E ela então. epilepsia levou levou não, né? Que eu quero dizer que Sim, depois veio. sim, o sintoma que ela teve derivado da epilepsia foi um descobrir do resto, porque Perfeito. fez TAC, fez ressonância, foi quando se descobriu a lesão no cérebro, e então aí foi, mas o desenvolvimento, o atraso no desenvolvimento, o que é que há a fazer? Terapias, não é? Redes de apoio Ok, muita para, estimulação. E exatamente. vocês optaram por o quê? Qual foi a estimulação que ofertaram É para... assim, na altura, com os 16 meses, ela fazia a terapia ocupacional, adequada à idade, eh, a terapia da fala também começou logo a trabalhar, não só a parte de verbalizar, mas a parte da mastigação, Uhum, tudo isso, porque depois começámos a perceber o porquê dela começar a andar muito tarde, não uhum. é? Depois percebemos o porquê que ela também era uma bebé que fazia tudo mais tarde, não só porque tinha o tempo dela, mas também porque tinha ali algo que a impedia, não Uhum, é? De fazer no tempo certo. uhum, Sempre foi uma bebé muito espepitada, sempre sorridente, sempre, sempre, sempre. Sempre bem disposta e ajudou muito em tudo, em tudo. E eu acabei, talvez inconscientemente, né? Mas faz parte de mim ser assim, nunca desistir. Nunca. A Safira nunca desistiu e nem desiste. A Safira, pronto, entretanto, há cerca de 3 anos veio o diagnóstico certo do autismo, ok. porque até há 3 anos ela tinha algo que nos dizia que poderia ter ou não, não é? E então há cerca de 3 anos houve ali uns comportamentos mais assertivos e a pediatra disse: não, tem, Uhum. pronto. Então aí ela, até aí, não tinha medicação nem nada. E veio, porque o atraso do desenvolvimento, às vezes, existe sempre, né? Nos diagnósticos em si, existem umas nuances que vão para um lado, vão para o outro e Exa trazem um pouco essa exatamente. dificuldade de, né, bater o martelo. Não, é isso, é aquilo. E aí, então, quando há 3 anos que a médica, né, confirmou o autismo, o que que aconteceu com o diagnóstico prévio? Ele também faz parte desse quadro? Faz, Faz. faz. O único diagnóstico que já não existe é a epilepsia, porque fez o exame, ou seja, ela fazia anualmente o exame, porque como estava medicada não tinha atividade, então só com o exame é que conseguíamos perceber se ainda lá estava a epilepsia. Ah, ok. E assim foi. Fez o exame e já não acusou atividade. Então aí fizemos desmame da medicação e ficou sem medicação. Pronto. A Safira tinha alguma dificuldade para acalmar, por exemplo, à noite, porque fica muito excitada com Uhum, demasiado barulho, demasiado movimento de pessoas, então usava sempre técnicas naturais. Pronto, uhum. por exemplo, para adormecer, ela usava a chupeta. Era uma menina já muito crescida e continuava a usar o chupeta, porque a pediatra dizia: mãe, ou continua com o chupeta para acalmar, Uhum. ou introduzimos medicação. E se não, a medicação, quanto mais tarde, melhor, porque não se sabe as consequências futuras Sim, destas claro medicações, que não é? sim. E então, quando tiver que ser, será o momento. Até lá, vamos adotando outras medidas que nos ajudem e que não sejam tão prejudiciais. Sim, e Pronto. que deem esse conforto, né, sensorial para a Safira poder se Exatamente, acalmar, entrar num lugar de exatamente, regulação emocional novamente. exatamente. Então, se a chupeta servia a essa função, que seja, não Exatamente. é? Depois com o diagnóstico de autismo, aí pronto, começamos e depois juntamos a isto a idade, não é? Uhum. E então houve a necessidade de introduzir a medicação para ajudar a Safira, principalmente. Pronto, e nesta fase posso dizer que é uma das coisas mais importantes, porque está na fase da puberdade, uma fase difícil, e Uhum. então a medicação é uma aliada, sem dúvida.
Com certeza. Eu acho que é sempre ainda um tabu, talvez, né? Falar dessa medicalização quando Sim, começa, muito cedo, muito tarde, não se sim, sabe os efeitos, como sim. você mesmo falou É, muito na bem. minha opinião é mesmo isso. Se pudermos retardar o máximo possível, não é? Mas é algo que não podemos evitar, porque não é só por nós, é por eles, não é? Uhum. Porque eles precisam de coisas que os ajudem a autorregular-se, a não ter tanta estimulação, não é? E concentrar-se mais nas tarefas. Uhum. E a gente chega a um ponto que diz: não, está no momento, tem que ser. E foi o que aconteceu com a Safira. E Chegou a como é um que foi ponto. a reação dela à medicação, no corpo também? A medicação foi algo que reagiu de imediato com ela. No lado Correu sempre. positivo, foi Sim, bom, sim, ok. sim. Embora há medicações que a gente às vezes introduz e acalma um ponto, mas há outros que ficam ali mais os tiques, ou, por exemplo, a Safira tem momentos que faz a automutilação, ou Uhum. seja, arranca unhas, arranca cabelo, agora anda numa de arrancar a sobrancelha, pronto. E então eu ligo à médica e ela faz Uhum. ajuste da medicação para andar ali no equilíbrio. Para protegê-la, não é? Porque é importante que a Exatamente. gente fale sobre isso, as Sim, estereotipias, né? Esse sim, tique, sim, que podem sim. ser vários, pode ser só o balanço do corpo, pode ser o Sim, das sim. A mãos, Safira tem dentre. vários tiques, tem o balanço do corpo, Uhum. mas o balanço do corpo é quando está mais ansiosa, não é? Uhum. Quando não sabe o que vai acontecer. Nós também, não é? Sabe aquelas pessoas que ficam assim com a perninha aqui embaixo da mesa? Exatamente, Só é exatamente. importante trazer essa Só que comparação. como eu costumo dizer, os tiques deles chamam mais atenção, Isso. não é? Isso é um É só volume mais isso. alto, porque são mais Exatamente. sensíveis do Ela faz que. barulhos com a língua, Uhum. faz muitos sons com a língua Uhum. e aquilo até aflige algumas pessoas, mas é o que ela encontra para se autorregular. Exato, é tudo uma função de autorregulação, é importante dizer Exatamente, isso, né? Mesmo exatamente. o que para nós, assim, pode parecer um pouco não racional, né? Como arrancar os cabelos, etc., porque é punitivo, né? É, como você falou, uma Exatamente. automutilação, mas exatamente, né? Assim, muito vulgarmente falando, quando a pessoa tem uma dor emocional, sensorial tão forte que para A dor, apaziguar um a pouco própria ela dor. vai para o físico, É, como se o físico fosse mais fácil de lidar do que exatamente, todo o resto exatamente. interno que acontece. Essa parte dói-nos mais a nós, Sim, exato. pais. É quando ela tem assim um descontrole. Que é visível, né? Quando a dor do outro ela tá só É, dentro, a gente não vê, é. não me Quando atinge. faz Mas esse quando vem para descontrole, fora, aí afeta-nos mais a nós, não é? uhum, É quase exato. como se estivesse a magoar a nós e ela Exato. está a fazer o oposto. Exato. E é muito também do que essa sociedade que a gente vive hoje, né? Que graças a Deus falamos mais sobre inclusão, falamos mais sobre saúde mental, mas ainda assim olha torto. Falamos mais do que o que praticamos, Ah, com certeza. infelizmente. Com certeza. A inclusão continua a ser uma palavra bonita, Uma teoria no dia 2 de infelizmente. abril, não é? Aqueles posts bonitinhos. É muito Exato. fácil ir na rua, ver, por exemplo, como eu já tinha dito, a Safira está numa fase complicada da puberdade, facilmente me faz uma birra e Uhum. deita-se no chão e, uh, e eu tento acalmá-la da melhor forma. E às vezes até o que lhe digo, pronto, quando te acalmares nós falamos. E quase que ignoro para ela parar aquele filmezinho dela e perceber que não é daquela forma que eu vou conversar com ela e lhe vou dar a atenção que ela quer. Uhum. E então, às vezes na rua ou num supermercado, as pessoas começam a olhar de lado e acham que estamos a fazer mal à criança. Não é? É muito fácil apontar o dedo, mas nunca ninguém chegou à minha beira. Posso te ajudar, mãe? Há alguma coisa que eu possa fazer para Precisa de ajudar, alguma coisa? Exato. né? E Exato. nunca, nunca. É Exato. muito fácil. Os olhares, por exemplo, eu nunca escondi a Safira, nunca. Onde nós vamos, a Safira vai sempre, mas há muitos olhares, muitos, ou pelos tiques, ou pelos barulhos. E depois a Safira já é uma menina que chama a atenção porque é bonita, Uhum. e então com mais estas, estas coisas que ela faz, os barulhos, os tiques, ainda mais chama a atenção. E, e as pessoas, é assim, é normal olhar, não é? Nós também o fazemos, mas há olhares e olhares, Claro que sim. não é? E para nós pais, há olhares que doem muito.
parece que estão a olhar para um filho nosso como se fosse um bicho, Uhum. não é? E, por exemplo, já aconteceu mais que uma vez num parque afastarem os filhos da Safira, porque acham que a Safira vai magoar, Uhum. por exemplo. Mas deveria ser o oposto, não é? Olha, filho, podes ir brincar com aquela menina, tens é que ter atenção a Uhum. certos movimentos, não fazeres movimentos bruscos, não te chegues tão repentinamente a ela, tenta perceber se o podes Ensinar, não é? fazer, Exato, não é? exatamente. Porque as crianças não nascem ensinadas e nem trazem maldade com elas. Claro que não. E se a gente só mostra esse lado de afastar, porque eu sempre gosto de me colocar no lugar em todos os lugares, né, desse cenário. Então, Exatamente, tem o seu lugar que tem a Safira, que tem um comportamento X, e tem o lugar da outra mãe que o filho tá se aproximando e pronto, ele não sabe, não é? Ela também quer exatamente, protegê-lo. Mas qual é a exatamente, forma, então, de protegê-lo e também ensiná-lo de que ali no parque tem 10 crianças e as 10 são diferentes? E que às exatamente. vezes o outro menino, menina, que não tá fazendo tanto barulho, vai dar um tapão na ele E que é e que é normal. normal. Aquilo não é um extraterrestre. Uhum, É uma criança com outras necessidades. exato. É só isso, é explicar à criança que é uma criança normal, simplesmente tem outras necessidades de se autorregular ou de brincar. E mesmo todas as crianças, né, elas não nascem também com um livro de conduta social de que, ah, não, agora eu preciso Exatamente, emprestar o meu brinquedo. Não, ela não quer emprestar. E se vier alguém para tomar da mão dela, vai levar um tapão. As crianças exatamente, são assim. exatamente. É ensiná-los a ser seres humanos. É a nossa função como pais. Eu costumo dizer que nem em todos os casos e nem sempre a culpa é dos pais, Uhum. mas numa grande parte é. É porque os pais, por vezes, sem se aperceberem, passam aos filhos más condutas, não é? É como ser racista. Sim, sim. É, É o exemplo, né? o pai até pode dizer ao filho que não quer que ele seja racista, mas às vezes um pequeno comentário racista, aquela criança vai perceber que é aquilo. Uhum. A ideia é Exato. aquela. E eu digo muitas vezes, as crianças não nascem com maldade. A maldade é incutida nas Com crianças. certeza. E tem um ditado que ele é horrível, né? Pelo menos no Brasil a gente fala assim, que é não faça o que eu digo, como é que é? Não faça o que eu digo, faça o que eu falo. Já ouviu dizer? Falam aqui Aqui é não olhes para o que eu, não olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. pronto. Mas isso é a coisa mais hipócrita que tem na face da terra, É, porque não adianta eu falar, olha, não fuma e eu tô aqui com meu cigarro. exatamente. Para Isso. educação, é isso. Pais e mães que estão nos ouvindo, né? Para educação, a Sim. gente não pode ser Nós hipócrita. somos o exemplo que eles O têm. nosso filho é péssimo em seguir o que a gente diz e ele é ótimo em seguir o que a gente faz. Se você se diz uma Exatamente. pessoa não Nós racista, somos o não. espelho deles. Exato. E Eles ele vão vai te refletir. imitar, ele vai imitar o Exato, seu exatamente. comportamento. Não adianta você falar para ele não falar assim, não chamar assado. Se você chama, se você faz, ele vai imitar o que você faz. Exatamente. Temos que cuidar disso, né? É, Temos que a inclusão tem que começar com a educação dos pais, para que eles possam transmitir essas sim, ideias para os seus filhos. Tem que ser sim, assim. sim, sem dúvida. Porque tudo já é tão difícil, não é? Nós termos um filho com necessidades especiais já é difícil. Uhum. Passamos por várias fases complicadas e uma delas é a aceitação. É muito difícil. E, e se ainda temos que encarar uma sociedade que nos olha de lado, que nos aponta o dedo e que olham para os nossos filhos como um extraterrestre, que o lugar dele não é ali, devia estar em casa, fechado, num Uhum. quarto, piora tudo, Com certeza. piora tudo. Porque a minha, uma das maiores alegrias que me dá é ver a minha filha a frequentar um espaço, seja ele qual for, e ser acolhida. É, dá-me uma calma e uma segurança, não é? Porque uma das coisas que já afligiu mais, mas às vezes, em momentos maus, passa assim pela cabeça: e se um dia eu não estou cá? Não é? Como é que é? E depois a Safira é uma menina não verbal. A Uhum. Safira é não verbal, então piora muita coisa, não é? Porque uma criança verbal consegue dizer o que lhe fizeram, o que lhe disseram, conscientemente ou não, fala. A Safira não. Embora a Safira não verbaliza, mas é muito fácil perceber quando alguém lhe fez mal ou ela não gosta daquela pessoa, porque ela Uhum. não esconde. É como a mãe. Que ela é amável. E se ela não tá sendo amável é porque tem alguma coisa ali. Exatamente, exatamente. Mas é.
Uma das maiores inseguranças é essa, a não verbalização. Sim, e um pouco desse questionamento também de futuro, né? O que que vai ser da minha filha quando eu não Exatamente, estiver? E a ordem exatamente. natural das coisas, assim, a gente gosta como mãe, como pai, é que a gente se vá antes dos nossos filhos, né? Claro. É, E pronto, e quando eu me for, então quem vai olhar por ela? Quem vai cuidar dela, né? Quem exatamente. E vai garantir depois, que ela esteja bem? vivendo numa sociedade tão cruel, não é? Como é que um dia um filho nosso, numa situação destas, encontrando-se desamparado, sem aquela pessoa que a percebia sempre, é quase como deitarem aos leões, Uhum. não é? E essa parte custa muito, mas temos que perceber que o que tiver que ser, vai ser. Não adianta cismar nisso, pensar muito nisso, porque não há muito a fazer. O que temos de melhor é preparar a criança, deixá-los ser o mais autónomos possível. Ensinar dentro de cada dificuldade das crianças o defenderem-se, o que está certo e o que não está, não permitir certas coisas, pronto, é prepará-los da melhor forma, adaptado, claro, a cada caso, Uhum. não é? Mas a insegurança está sempre lá a cada fase do problema ou da doença em si. Passamos várias fases agora, porque é, por exemplo, a Safira, a fase da puberdade é muito complicada e está numa fase de vincar a personalidade. Ela acha que tem que ser como ela quer e não como eu quero. Uhum. E então Adolescente típico. exatamente, não está a perceber o que está a passar com o corpo dela, não é? Porque é que Sim, o corpo está a modificar, sim. começa a fazer o modo de E as comparação. meninas, então, ainda tem o período, não é? Que chega a qualquer Exa momento. exatamente, E um cuidado também importante que você tem que ter. E sim, mais uma questão para se pensar como é que ela vai ter esse cuidado consigo mesma, não é? exatamente, O que que acontece, o que que não acontece. Pode vir acompanhado de alguma cólica. Então, desconforto no corpo também todos os meses. exatamente. Aí é Então, estar alerta de todos os sinais, porque os nossos filhos, no caso da Safira, que não verbaliza, dá sinais. A Safira dá sinais de tudo. E quando alguma coisa não está bem, eu sei. Posso não saber ao certo o quê, mas acabo por vir a descobrir. É só estar atento aos sinais. perfeito. E quais são os sinais que você acredita que essa feira te aponta, te mostra? Depende muito dos casos, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Recentemente, depois do primeiro período da escola, foi trocado o transporte da Safira, a empresa de táxi. E então, com a nova empresa, a Safira, a primeira semana foi normal, na segunda semana começou a rejeitar o transporte. Não queria entrar no táxi de maneira alguma, nada conseguia meter dentro do carro com aquela pessoa. E então eu comecei a achar estranho, assim, há aqui alguma coisa que não está certa. Uhum. Ela não sabe dizer o que é, por isso batalhei e fui à escola e pedi para mudarem o taxista. Não queriam, porque eram coisas minhas, a Safira estava apenas a fazer birra Uhum. e quase que me puseram um rótulo de mãe louca Claro, e a Safira a menina birrenta. claro que sim, porque a Pronto. escola não quer E alterar por, em absoluto a sua conduta e a sua forma de operar. porque conhecemos a empresa há muitos anos, é uma empresa credível, nunca pus em questão essa parte. Uhum. Se trata E disso, trata de afinidade, nunca, talvez, não é? exatamente, nunca fiz uma acusação grave, porque foi o que eu disse, eu não posso fazer uma acusação grave sem provas, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, mas alguma coisa aconteceu. E, de novo, pode não ter nem acontecido nada. Podia ser só um desconforto dela com aquela E eu pessoa. acho que era apenas a atitude da pessoa, Sim, não era simpático, empatia zero. Abria a porta do carro, a menina tinha que entrar, e depois estamos a falar que era um motorista diferente, um carro diferente, uma rota diferente e companhias diferentes. tudo É isso muita que, mudança. exato, que É altera a muita rotina, a mudança. previsibilidade, que são fatores importantíssimos Exatamente. para todos, e principalmente para quem tem autismo, não é? Que precisa dessa garantia do que vai acontecer a As seguir, rotinas quem eu são vou encontrar. importantes. As rotinas são importantes neles. As rotinas, as pessoas, tudo sendo o mesmo, e Uhum. eles conseguem encontrar conforto e autorregulam, Segurança, não é? Aquela segurança. previsibilidade. Uhum. E então, depois de muita batalha mesmo, consegui pelo menos, eu pedi, pelo menos
experimentem, porque eu fiz a experiência a nível privado com a empresa anterior que a transportava, porque eles diziam que a Safira estava com dificuldades em desvincular da mãe. O termo era este. Safira não queria ir para a escola, queria ficar com a mãe em casa. E então eu dizia, não é isso. Não é isso, porque eu, inclusive, em novembro passei por uma cirurgia, estive ausente, internada, e a Safira nunca mostrou diferença. Por isso, porque é que agora assim de repente? E então aceitaram pelo menos fazer a experiência. E como eu tinha feito com a empresa anterior e correu bem, e disse, estão a ver, ela com outra empresa foi. Bastou ver um carro que já era conhecido com uma pessoa que já lhe era conhecida, não é? Exato. Ela colaborou, não fez birra. Então pronto, vamos experimentar. Atribuíram um novo motorista, o senhor foi lá, conheceu, mas tem outra atitude. É uma pessoa muito simpática. A Safira anda, para se autorregular, anda sempre com um saco de botões brancos. Ok. Sempre. Aquilo eu não posso esquecer daquilo em lado nenhum, porque senão eu tenho que ir buscar depois. É como se fosse a vida dela, aquilo. É o que autorregula. Ela dorme com aquilo, ela passa o dia com aquilo. Pronto. E o senhor percebeu facilmente isso, até porque eu tive o cuidado de lhe dizer se ela se esquecesse e ele tinha que ir buscar, por isso para ter o cuidado dela transportar sempre aquilo, porque senão depois ou ele ou eu tínhamos que ir à escola buscar, pronto, expliquei-lhe toda a dinâmica, o senhor percebeu perfeitamente, ao terceiro dia o senhor já trazia botões de casa Olha. para a compensar na colaboração dela. Pronto, ela percebeu que havia ali alguém que a entendia e houve a segurança. Pronto, aderiu perfeitamente ao novo taxista e lá está, voltámos ao mesmo. Um novo taxista, um carro diferente, uma rota diferente, mas ela ali sentiu mais empatia, deu-lhe aquela segurança que ela precisava. Um cuidado, não é? De uma pessoa que percebeu que esse objeto é importante para mim e que fez Exatamente, questão de me ajudar a encontrá-lo, a tê-lo por exatamente, perto. exatamente. E né, isso é fantástico, que história maravilhosa, É. adorei. E depois é uma pessoa que, quando não entende o que a Safira está a querer dizer, pergunta-me: "Oh, mãe, olha, ela fez isto, tentou dizer aquilo, o que é que possa ser? Que é preciso ela voltar a dizer ou a fazer e eu percebê-la." Pronto, porque a Safira não fica frustrada, porque lá está, não desiste, não desiste. Ela comunica de várias formas. Ela comunica com imagens, língua gestual, gestos do dia a dia, ou seja, ela adquiriu todas umas ferramentas que a língua gestual é muito bom, mas nem toda a gente consegue comunicar, não Sim, é? Infelizmente. infelizmente, sim. E então ela percebeu isso muito facilmente, e então começou a aprender gestos do dia a dia que outras pessoas conseguem percebê-la mais facilmente, ou com imagens, e se mesmo assim a pessoa não entender, ela agarra-lhe no braço e vai-lhe tentar explicar na prática o que quer dizer, Persistente. sem dúvida. Maravilhoso. Por isso, e quando a pessoa não está a entender, ela faz assim, tipo, agora como é que eu te vou explicar? Porque há coisas que na prática, mas pronto, ficou ali e quando tiver uma oportunidade, ela vai se explicar. Se houver uma oportunidade na prática ou de alguma forma de conseguir chegar até aquela pessoa com a informação, ela vai fazê-lo. Isso é de uma inteligência tão É, grande, dela guardar Safira é muito essa perspicaz. ideia que ela não conseguiu transmitir e perceber num outro contexto que Isso. pode resgatar aquilo. Isso é de uma E inteligência ela, tão ela, grande. ela faz esse tipo de mudança com tanta rapidez porque aquilo é tão automático. A língua gestual sai, ela foca nos olhos da pessoa e percebe que a pessoa não está a percebê-la. Então ela recorre ao gesto do dia a dia. E se mesmo assim a pessoa não está a perceber, ok, ela tenta recorrer a todas as ferramentas. Ela tem um livro de comunicação com imagens. Ok? É o ABA, não? É o método ABA? Não, não é o Não. ABA, é o. Falha-me o nome agora. O terapeuta da fala falou no programa que usa. Ela já teve 2 livros de comunicação atualizados. Ela tem em casa, porque aquilo é muito grosso para ela andar e não gosta de andar com aquilo, mas lá Sim. está. Tendo aquela ferramenta à mão, ela recorre a ela. E vai tentar. Ou até no próprio telemóvel. Ela tenta ir buscar e explicar o que quer. Perfeito. O que resulta mais é a nível de gestos.
gestos, porque pronto, o gesto é algo que, seja a língua gestual, seja o gesto do dia a dia, dá para fazer de várias formas e por norma ela até se consegue explicar. Uhum. E as pessoas que estão com ela praticamente diariamente, não sabendo, às vezes acontece com a Carla, olha, Joana, ela fez este gesto, o que é que quer dizer? E Sim, eu digo-lhe, numa próxima vez ela já vai entender e ela fica toda feliz, porque da outra vez não entendeste e agora já percebeste e ela fica toda feliz. sim. Lá está, não desanima, não fica triste, não, mas quando percebe que está a ser entendida por aquela pessoa, então é uma É uma felicidade imensa. comemoração, não é? É uma É, e, comemoração aí, e eu enorme. acho que é com tudo isso que vem aquela segurança que ela precisa para se sentir bem e confortável com aquela pessoa ou num espaço. Sim. Pronto. É, poder passar o que se passa com ela, não é? Poder, né, passar alguma informação, passar alguma necessidade, com a Sim, comunicação. e por vezes o que acontece com a Safira ou com crianças autistas é o que acaba também por acontecer connosco, não é? Porque nós às vezes entramos em certos sítios que não nos dá segurança, não sabemos o que vai acontecer. E então o que é que a gente tenta procurar? Algo que nos acalme, Claro que sim. não é? Algo que é E familiar, né? Que é confortável. exatamente. E então eles fazem o mesmo, só que de uma outra forma, porque não se conseguem autorregular da mesma forma que nós. Claro que sim. Eu gosto muito dessas comparações, assim, né, do que um autista passa e do que nós passamos. Não a comparação no seu lado negativo da coisa, mas só para Exatamente. mostrar para as pessoas que nos ouvem, né, quem acompanha aqui o nosso trabalho, que os típicos, né, os neurotípicos também demonstram esses comportamentos. Só que num Exatamente. volume um pouco mais baixo, porque Mais os controlado. neurônios, os Mais receptores controlado. não estão assim tão, Exatamente. né, sensíveis. O que acontece Exatamente. no autismo é que esses receptores, eles estão muito sensíveis. Então, o que é um ruidinho é um ruidão, né? O que é Exatamente. um incômodozinho é uma coisa assim, A eu não consigo sensibilidade é pensar muito em grande. outra coisa, a não ser nessa blusa que tá aqui me. É, Então, é algo que a gente só precisa ter esse cuidado, né? De é. poder promover um ambiente que seja acolhedor para essa Exatamente. pessoa. Então, Exatamente. seja no carro, no transporte, seja na escola, seja nos restaurantes, sejam, enfim, nos parques, que a gente E possa tudo isso. acolher e dar contorno. Exatamente. E tudo isso dá segurança à criança ou ao jovem, mas também a nós pais. Porque se eu sei que ela entra num táxi, que confia na pessoa e vai fazer a viagem tranquila, para Uhum. mim é um sossego. Claro. Porque eu confio naquela pessoa e sei que ela vai chegar ao destino bem. E sem se desregular, né? Que vai ser Exa- um trajeto tranquilo, que ela vai estar lá Exatamente. com os Vai correr botões sempre e bem, que ela vai estar bem. exatamente. E não em casa já pensando que vai encontrar o tal motorista e já vai completamente Ela desregulado. chegou ao ponto que nem da porta de casa saía. Claro que não. Porque ela Claro sabia que que ia ter não. que entrar naquele carro e não Claro, queria. E claro. ela Eu tinha que também me não gosto de ir dizer, para lugares que eu não me sinto bem, ela tinha que me nem um dizer de pouco. alguma forma que alguma coisa não estava bem, não é? E a forma que ela encontrou foi essa, Claro, ela não consegue dizer, não é? mãe, olha, eu não estou confortável de ir nesse carro, porque o motor. Não, ela se comunica desta forma. Exatamente. E, Por e isso é que esse é quando o ela fez padrão isso o dela. primeiro dia, eu fiquei na dúvida. Faz o segundo, alguma coisa não está bem. Porque eu conheço, foi o que eu disse na escola, eu conheço a minha filha. E Sim, sei como ela é e como é que ela reage. Isto já é o segundo dia que acontece, alguma coisa não está bem. sim. E depois eles vêm logo, ai, mas está a fazer acusações graves. Não, não, eu não fiz acusações graves, eu só disse que alguma coisa não está bem. E é normal, porque nem todos sabemos lidar com todo o tipo de situações. Se calhar esse senhor não lhe explicaram como devia lidar com a Safira ou com qualquer outra criança que ele transporte, porque é muito importante dizer ao motorista Uhum. quem vai transportar, Sim, formar as não é? pessoas que acompanham, que estão no meio em que Exatamente, esse jovem, essa criança frequenta, como cuidar dessa criança. Não é só sobre a mãe e o pai, a avó, a exatamente. babá, a professora, não. É desde a pessoa da limpeza, a pessoa como se chama? Do refeitório, Todas as do pessoas motorista, envolventes. todas as Todas, pessoas. todas. Porque há uma viagem de carro, há muitas estimulações, não é? Por acaso a Safira adora andar de carro. Não se importa nada, gosta muito de andar, mas tem que se sentir confortável no carro e com as pessoas que vão com ela. Sim. Lá está. Uhum. Mas no caso de haver ali algo que, por exemplo, se houver uma travagem mais funda,
Se houver uma moto que passe e faça muito Um barulho, barulho alto. ela começa logo a mostrar agitação. É importante saber o que fazer nesse momento, o que lhe dizer Ou até para se antecipar, acalmar. não é? Olha que maravilhoso não seria se eu tenho esse motorista treinado, ele viu no retrovisor que a moto tá vindo, e aí você comunica, Safira, vai Exatamente, passar uma moto do seu lado, tá tranquilo, vai fazer barulho, porque ela exatamente. compreende Dar-lhe a tudo. segurança é Exato. muito importante. Antecipa quando a moto passar, ela até pode se assustar, mas ela, opa, já sabia que isso ia acontecer. Sim. Então é todo um, de fato, um rol de comportamentos que a gente precisa ensinar sobre inclusão para todos, não E é? uma sugestão que eu deixo a todos os pais é que nunca aceitem sempre o que lhes é imposto, seja pela escola, seja terapeutas, se acham que não é adequado aos filhos. Maravilhoso. Nunca, A gente nunca sempre deixa aceitem. essa mensagem no final, mas já, a mensagem já está Nunca, vindo nunca aceitem. agora, é isso. Porque nós pais somos quem melhor conhece os filhos. Somos, ou deveríamos ser, infelizmente não é assim em todos os casos, deveríamos ser os primeiros a querer o melhor para eles. E se nós, pais, não lutamos pelos direitos deles, mais ninguém luta. Sim, tem que conhecer os direitos na E lei, já é tudo inclusive. muito difícil, não é? E se deixarmos banalizar e que, olha, só temos esta pessoa disponível e vai ser esta pessoa. Mas Uhum. aquela pessoa, a criança não aceita, não sabe lidar com aquela criança, assim, não, vocês vão ter que arranjar alguém em que se encaixe ali no perfil do meu filho. Não é a criança que tem que se encaixar. Acho que é muito fácil os pais entrarem naquele pensamento do tipo, ah, mas a escola é assim mesmo. Ah, mas a sociedade é assim mesmo. E isso que a gente não pode deixar, não é? Porque senão assim a gente não muda Exatamente, nada. nada, Não nada. é, a escola Aí pode ser está assim, mas não é para continuar Aí assim. está a inclusão em prática. Não é as crianças com necessidades que têm que se adaptar à sociedade, à escola, ou seja o que for. Não. É a escola que tem que se adaptar à criança. Uhum. É a sociedade, é os sítios que eles frequentam que têm que se adaptar às necessidades de cada um, seja uma criança autista, seja um cadeirante, seja um Com surdo, certeza, seja quem for. com certeza. Seja quem for. Por isso, está muito errado o conceito, porque toda a gente acha que quem tem necessidades especiais é que tem que se adaptar. E não é assim. Não é assim. Mas se todos pensassem assim, seria tudo mais fácil de mudar, de adaptar. Não é? Nós, pais, sentimos que quando um dos nossos filhos é aceito ou é bem tratado por alguém, seja em que espaço for, é bom para nós e é bom para eles. Uhum. Não é? Se eles estão numa escola que não está adaptada a eles, que ninguém quer saber das dificuldades, dos obstáculos que eles passam, aquilo vai virar um inferno, não Uhum. é? Porque já há momentos de insegurança para os pais, de se integrarem, de confiarem. Se sabemos que o nosso filho está num espaço que não está bem, não está confortável, ou porque fica todos os dias a chorar, ou porque nunca quer ir, É, algo não está bem. claro, é E, mais e nós angústia também ainda. não ficamos bem. Nós também não- Eu costumo dizer a toda a gente que me vem, ai mãe, fique tranquila, se a Safira estiver feliz, eu também estou. Eu até posso não gostar da pessoa, posso. Há ali qualquer coisa que não bate certo. Mas se a minha filha gosta e se sente bem com aquela pessoa, É ótimo. sobre É ela que isso. está com ela, não sou eu. É sobre isso. E isso é que é importante. É sobre isso. Eu gosto muito de contar essa, nem sei se já falei isso em outros episódios, talvez eu seja repetitivo, mas para mim falar de inclusão, principalmente quando o assunto é escola, me vem sempre uma charge na cabeça, que a charge é o seguinte: é um professor e os alunos desse professor são animais. Então vai lá, tem o peixe, o elefante, o macaco, a girafa e sei lá mais quem, né? Animais. E aí o professor fala assim: hoje é dia de prova. E aí, para ser muito justo para todos, a prova vai ser igual para todo mundo. A prova é o seguinte: vocês têm que escalar aquela árvore. Como é que o peixe vai fazer isso? E o Exatamente. elefante? E Exatamente. sei lá, só quem vai se dar bem é o macaco. Mas ninguém vai se dar bem. Todo mundo vai, desculpa o Exatamente. português, mas se ferrar nessa prova. Isso é Exatamente. justo para quem? Para um Exatamente. sistema que acha que é mais fácil protocolar as coisas de tal forma e que fazer as pessoas se encaixarem nesse quadrado. Mas quando a gente fala de inclusão, quando eu peço para o elefante escalar a árvore, eu estou dando para ele uma missão que talvez ele nunca seja capaz de executar.
Nunca. Mas isso não diz que ele é um incapaz. Isso não Exatamente. diz que ele não tem valor, que ele não pode fazer outras coisas. Exatamente. Porque, ó, ele tem uma força que o macaco Precisa não de tem. ferramentas diferentes, Claro que sim, não é? ferramentas para ele poder brilhar, encontrar o lugar que ele vai brilhar. Exatamente. Agora, realmente, se o peixe for, na charge até fala assim, se o peixe for julgado pela sua capacidade de escalar uma árvore, ele vai ser para sempre um idiota. Por quê? Ele não vai poder, né, escalar a árvore. E não tem que fazer da mesma E forma que não fazem os tem que outros. escalar a árvore, ele tem que fazer outra coisa. Na água, nas cambalhotas, ou sei lá o quê. O macaco escala a árvore. E a escola e a sociedade como um todo devia de uma vez por todas perceber isso, né? Sim. Que a gente precisa adaptar a nossa forma de enxergar, a nossa forma de receber, de lidar, de interagir, para que a gente possa abarcar a todas as pessoas, porque somos todos diferentes. Todos E daí nasce muita frustração. Por isso é que muita gente cresce frustrada. Claro, Porque é há o a idiota necessidade de que não agradar à consegue. sociedade. Exato. Não, é? Mas se eu Não sei deixaram escalar. ser o natural da pessoa, não é? Uhum. Obrigaram-na a ser assim. Quase que forçaram, não é? Mas não é aquilo que a faz feliz. Ela faz para agradar aos outros. Exato. E ninguém é feliz assim. Então, quer dizer, eu só sou inteligente se eu escalar a árvore, mas eu não posso escalar a árvore. E Então eu agora sou como é que eu burro. vou fazer, Exato. não é? E aquilo fica ali. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E nunca vai conseguir. Uhum. Porque na cabeça dela não consegue. Não consegue. E depois E já... talvez não consiga mesmo. Sim, mas está tudo bem. tá tudo bem. Consegue Pode outras fazer coisas. outras coisas. Exatamente, É exatamente. mesmo isso. E as crianças não são boas a fazer tudo por igual. Há crianças a fazer. Por isso é que nós temos pintores, temos cantores, né? Não me peça para fazer um desenho, Joana. Você, olha, Exatamente. eu de Não palito. nascemos todos para o mesmo, como eu costumo dizer. E as crianças, é isso. É que cada criança tem um dom com elas. Claro que Depois, sim. é difícil descobri-lo. Mas depois de descobrir, deixem libertar aquele dom. Deem-lhe ferramentas para melhorar cada vez mais. No caso da Safira, a Safira não sabe ler, a Safira não sabe escrever. Sempre que há uma reunião de início de ano, as professoras têm essa preocupação comigo. Mãe, quais são as suas metas para o ano? Que ela vai fazer isto. Eu só tenho uma meta. É que a minha filha esteja feliz. A partir daí, vocês façam o vosso trabalho, porque ela é boa em algumas coisas. Desenvolvam isso. A Safira é ótima a pintar com as mãos. Deem-lhe uma tela, um azulejo, um bocado de madeira e tinta para mexer com as mãos. Uhum. Tenho obras de arte em casa. É isso. E às vezes até misturar um pouco esses talentos, né? Porque, ok, eu também consigo perceber o lugar da escola de querer ensinar né, funções básicas, como a leitura e Objetivos. Há muitos objetivos e objetivos tal. Mas profissionais será que que têm que ser já. feitos. Exato, porque existem órgãos reguladores e tal. Mas será que já tentaram ensinar a Safira as letras, ler e escrever com tinta? Exatamente. Com as mãos? Ou é só pegando no Exato. lápis? Exatamente. Porque talvez desse jeito não vá funcionar mesmo. Há ali uma barreira, não é? Metricidade fina, Uhum. que é trabalhada constantemente para ser melhorada, mas não nos tempos da escola, Exato. não é? Tem que ser no tempo dela. Mas ela é muito boa com as mãos, então deixem desenvolver essa parte. Por exemplo, a Safira andou numa escola primária fantástica, acompanhada de professoras fantásticas. E então essa liberdade partiu dali. Quando a professora professora de ensino especial, descobriu que a Safira era boa a pintar com as mãos, começou a desenvolver esse método. Ora bem, agora vamos fazer o A. E a Safira desenha o A, a Safira desenha o E, ela diz também. Por isso, é uma maneira de trabalhar a motricidade, não é? A parte de verbalizar, Sim. porque ela está feliz no que está a fazer e vai estimular para que faça de outra forma, neste caso, o verbalizar, que é algo difícil para ela. Mas se ela está feliz com aquela tarefa, ela vai se esforçar para o que é mais difícil, porque sente-se mais realizada e compreendida pelo outro lado. Claro que sim, é dar a ferramenta que vai poder alcançar aquela tal meta e os objetivos E depois que o precisa. orgulho de chegar a casa com uma tela pintada por ela. Mamá, mamá, eu fiz isto. Bem, fantástico. Então, ok, vamos já pendurar na parede Autoestima, e depois contar a toda a gente que foi ela que fez aquilo. A partir daí ela vai querer desenvolver mais e mais, não é?
E essa parte é que é importante. Eu sempre disse à professora, eu não me interessa, claro que para mim seria ótimo que a minha filha soubesse escrever, que soubesse ler, não é? Era bom para desenvolvimento e futuro para ela. Sim. Mas eu não posso exigir que ela faça uma coisa que para ela é quase impossível, não Nesse é? momento, dessa forma. Exatamente. Por isso, se um dia ela tiver que vir a fazer, ela vai fazer. Agora, não, não me peçam objetivos concretos, não é? Porque com a Safira ou com qualquer outra criança com necessidades especiais, nenhum pai devia ter objetivos concretos nesse sentido. Porque estamos a impor, por vezes, à criança algo que para ela é quase impossível. E é um pouco daquilo Naqueles que a gente tempos. falou, de adequar a criança que tem necessidades próprias a um sistema, né? E, de novo, não estamos Exatamente. aqui falando que saber ler e escrever é dispensável. Não, é Não, não, importante não, abrir portas, claro que sim. exatamente, A gente vai exatamente, caminhar nessa direção de conseguir atingir esse objetivo, mas exatamente. não a qualquer custo, não de qualquer Na jeito. pressão. Não tem que ser. E E tem até que X ser. anos, e senão não aprende mais, não Exatamente. é? Até ao final do primeiro período tens que saber ler, escrever e fazer, Exato. não é? É esta imposição aos tempos, há umas regras a seguir e com eles não pode ser dessa forma. E o sucesso da primária da Safira está aí. Está que a professora percebeu que ela até conseguiria atingir objetivos, mas de outra forma. Uhum. Então, pegou nessa base e estimulou. E então ela foi conseguindo os objetivos dela, mas sendo estimulada dessa forma. E conseguiu. A barreira começou a vir um bocadinho agora ao sexto ano, não é? Porque no quinto ano ainda teve o amparo da mesma professora da primária, Uhum. conseguiu acompanhá-la. Agora no sexto ano mudaram os professores. Sim, e Então, é outra dinâmica completamente é, diferente. fazem bem o trabalho delas, mas há ali muito a regra. Eu tenho que seguir estes objetivos que me são impostos por quem vem de lá de cima. Ok, eu até compreendo, mas não tem sucesso com a criança. Ela só vai pôr aquilo na folha, É só para isso, é só para dar não check é? aqui, Exatamente. porque na prática, O meu objetivo dinheiro. não devia ser esse. O objetivo devia ser eu conseguir concluir isto nestes tempos Uhum, com sucesso. exato. Mas daquela forma não vai ter sucesso. E vai trabalhar o quê? A frustração com a criança. E a criança vai se sentir frustrada e não está a acompanhar o que deveria acompanhar na professora, não para a criança. É porque é uma roda, né? Onde Não começa é? a roda, não Porque sabemos. infelizmente quem faz todos estas leis do ensino especial e todas as metas que têm que ser cumpridas no primeiro período, no segundo período, não conhece Não tem as filho especial, necessidades, devia. não é? Olha, fica aqui um convite para não sei quem cuida disso, políticos, enfim, É, ministros, é, quem cuidar de legislação e, né, objetivos escolares, convidem exatamente. mães de crianças com necessidades especiais para essa conversa. Exatamente. Por quê? E mesmo os apoios de este ano retiraram muitos tempos de terapias na escola. Quem são os únicos prejudicados? As crianças. A Safira tem terapia na escola 20 minutos, de 15 em 15 dias. O que é isto? 20 minutos é o tempo dela se sentar na mesa e a terapeuta conseguir captar a E atenção dela. lembrar o que que foi a última vez. Ah, Safira, ah, tá, Exatamente. isso, ok. E acabou. Exatamente. Por exemplo, a Safira tem um tablet adaptado a ela que a terapeuta nem sequer faz uso dele. Não é? E para comunicar seria uma ferramenta ótima para ela conseguir Uhum. comunicar, porque as tecnologias são o forte da Safira. Ela domina um telemóvel, sabe fazer coisas que nem eu sei, mas ela descobre ali tudo Essa e geração. muito rapidamente. E lá está, é usar no que ela é boa para conseguir aquele fim, neste caso, a comunicação. Uhum. Não é? Se ela é boa com tecnologia e hoje em dia há tanta ferramenta de tecnologia para comunicar, Com certeza. ok, vamos trabalhar esta parte, não é? Mas lá está, aí é o estudo sobre aquela criança, as necessidades daquela criança e não no geral. Ah, ok, eu no geral faço umas imagens num livro ou qualquer coisa e vai funcionar com todos. Não é assim, não é? E acho que muitos terapeutas nem se dão ao trabalho. Uhum.
nem se É um dão. sistema tão fadado ao insucesso, né? Tanta gente, tão poucos profissionais. Principalmente terapeutas das escolas, Sim, não é? Porque lá está, tem aqueles objetivos, exato. É não é? tanto. Entramos no mesmo. Começa sempre antes o problema, não é? Há 2 Não é a semanas, professora, é onde ela estudou, aí é onde a ementa da faculdade que ela tem, aí é o lugar exatamente, onde ela trabalha, tem tais regras, aí tem que dar tais relatórios, atender X crianças nesse número de. É exatamente. impossível fazer um bom trabalho E eu, assim. às vezes, tento pôr-me no lugar da pessoa e, ok, aquela pessoa tem, profissionalmente, tem que atingir aquilo. Mas se a pessoa está naquela profissão, candidatou-se àquilo, tem que ter a sensibilidade para e Uhum, saber trabalhar daquela forma, senão não se candidatava àquele posto, não é? claro. Por isso, tem que conseguir, mesmo profissionalmente, para estar realizada, deveria ser assim. Eu há 2 semanas recebi um inquérito em casa da terapeuta da escola a fazer perguntas sobre a Safira. Eh, se ela consegue ir à casa de banho sozinha, se limpa sozinha, se come sozinha, essas coisas assim. E uma das perguntas, que foi o que mais me chocou, foi: que objetivos é que a jovem tem para ela própria? Para mim isso foi ofensivo, Uhum, porque ela não se deu ao trabalho de mandar para casa um inquérito adaptado à Safira. uhum, Isso para mim foi quase como um insulto, porque se havia pessoa que mais queria ouvir os objetivos da Safira que ela tem para ela própria, era eu. Quem me dera a mim uhum. poder dizer à terapeuta que a minha filha me disse que tinha X objetivos para ela na vida dela. Sim, Era bom sinal, claro. não é? E então, aquilo para mim foi quase ofensivo. E eu mandei-lhe um e-mail a dizer que não preenchia aquele inquérito. A única coisa que eu poderia fazer era uma reunião presencial com ela para lhe dar a conhecer a Safira. Uhum. Mas já estamos no final do segundo período. O que é que ela andou a fazer com a Safira até Até agora? agora. Não é? O que é que se passou até agora? O que é que sabe da Safira? E olha, mostra tanto despreparo, né? Assim, de vários níveis. Tanto de pegar um questionário que deve ser padrão para as pessoas de 13 anos e sair enviando. Não se dá nem o trabalho de para quem eu estou Exatamente. enviando. Esse questionário faz sentido para essas famílias. É muito A protocolo. resposta É dela foi muito. precisamente essa. O questionário é padronizado, Exato, claro. o questionário é padronizado e é precisamente para conhecer a Safira. E eu só lhe disse, mais uma vez, eu volto a dizer, se é padronizado, Sim, não vai conhecer a Safira. exato. Se quer conhecer a Safira, reúne comigo e eu vou-lhe falar especificamente sobre a Safira, Não, as e necessidades adapta o dela. questionário, porque assim, se a gente estivesse falando de uma criança cega, eu ia perguntar para essa criança o que que ela acha da Mona Lisa. Ou, Não exatamente, faz o menor sentido. exatamente. É por isso que eu digo, acaba por ser insultuoso aos pais, Exato, porque nem há o cuidado de adaptar um questionário àquela criança. exato. Porque há perguntas que não se enquadram naquela criança. Sim. E para nós pais é quase como um insulto, não é? E eu tive que reagir. Além do mais, o questionário nem sequer traz um logotipo da associação para a qual ela trabalha, nada. E eu disse a ela: quem é que me garante que eu estou a dar informação sobre a minha filha a uma terapeuta? É, que vai Que ter vai todo ser um sigilo. confidencial, Exato. não é? Ai, mãe, mas eu sei as necessidades da Safira porque tenho acesso ao diagnóstico dela. Está mal, porque eu não autorizei. Uhum. O diagnóstico da Safira, como de qualquer criança, é anónimo. Eu tenho que autorizar para, seja quem for, Partilhado com ceder, quem. Exatamente. não é? Informação importante. Por isso, cedem. Pronto, este ano está muito complicado, porque lá está, a palavra inclusão é muito bonita e é muito usada. E dói-me. E eu tenho que reagir. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho que reagir na hora. Não consigo guardar para mim, porque aquilo depois faz mal. No Carnaval, a Associação de Pais fez uns flyers muito bonitos. Uhum. Festa de Carnaval inclusiva 2025, inclusive com imagens de crianças cadeirantes e assim. E eu mandei um e-mail a dizer: ok, eu posso inscrever a minha filha. Ah, sim, teremos todo o gosto em receber a Safira, logo que seja acompanhada pelo pai ou pela mãe. E eu disse: ok, então não é uma festa inclusiva. Se ela tem que levar o pai ou a mãe, não é inclusiva. Porque isso ela já vai a qualquer lado. Se vocês querem fazer uma festa inclusiva, têm que estar preparados para receber a Safira ou qualquer outra criança com necessidades especiais
e enquadrá-la na festa. Claro que sim. Dessa Dar os forma não é recursos e as inclusiva. atividades e o pessoal necessário para receber essas pessoas. Mais uma vez tive a resposta de que tinham muito gosto em receber a Safira, mas que não tinham pessoas Recursos suficientes humanos. nem formadas para, mas que tinham acesso ao diagnóstico da Safira e que sabiam que ela é uma criança que estava perfeitamente adaptada à turma, que tinha amigos, socializava bem, e eu aí mais uma vez disse. Pois é, Como vocês têm acesso. acederam à informação. Estamos a falar de uma associação de pais, não é? Uhum. Não é um núcleo escolar, não é alguém que trabalha diariamente com a Safira. Foram retirar informações e foram-lhes dadas informações sem o meu consentimento, Uhum. não é? Isto é quase como rotular uma criança, Sim. Sim, importante falar isso, porque ao mesmo não é? tempo que o diagnóstico ele vem a abrir portas, muitas vezes, até perante a lei, etc., por outras, quando que a gente vai olhar para a Safira como a Safira, e não a Exatamente. menina autista, com Autista. um papel que diz autismo, porque ela é muito mais do que isso. Ela Sim, traz é. algumas características comuns a essa condição, ok, mas Exatamente. quem é a Safira? Exatamente. É quase como alguém de fora. Ai, olha-se para ela e não se nota nada. Essas Não frases. tem que se notar nada. Não tem Essas que se frases notar mágicas. nada. Porque ela não traz escrito na testa. Uhum, Ok? A Safira é Safira. Não é a menina autista. É a Safira. uhum. Tem nome. Tem que ser tratada como uma criança qualquer. Essas frases que falam por aí, É. né? Nem parece. E se soubessem o quanto dói nos pais, Uhum. é quase como um punhal no peito ouvir isso. Porque isso mostra também a formação da pessoa, não é? É uma desinformação muito grande, né? É. Nem sei, Porque uma ignorância a mesmo. mentalidade da sociedade é mesmo essa, ok, uma criança é autista, olha, não consegue fazer as coisas como os outros. Não é assim, Uhum. não é assim, porque o autismo é muita E é coisa, um espectro, né? A não gente é? fala desse espectro. Não são todos iguais. A Safira é boa numas coisas, o outro menino autista vai ser bom noutras. A Safira Uhum. sabe, não consegue verbalizar. Há autistas que verbalizam, Exato. há autistas que têm Jogam uma vida futebol, tocam música, tem exatamente banda, sociável. matemática e tantas Exatamente, qualidades, tantas qualidades. exatamente. Mas eu acho que, como há muitos anos atrás, o autismo era visto como uma doença mental, que eles tinham de ficar fechados em casa, não é? Uhum. Descontrolavam-se porque tinham, não é? Eh, ainda há um bocadinho essa mentalidade. Infelizmente, com tanto conhecimento que temos hoje em dia, e cada vez mais o diagnóstico é assertivo, não é? As pessoas deviam estar mais preparadas para, Sim. não é? A empatia. Nós temos uma sociedade empatia zero. Verdadeiramente empática, né? Empatia Verdadeiramente. zero. Zero. Quando você pensa assim em futuro, Joana, o que que você gostaria da sociedade, né? Enfim, quando você pensa em futuro mesmo, vou deixar bem aberto para você explorar o que você quiser. O que que você gostaria de futuro para a Safira, da sociedade? Qual é a sua visão sobre isso? Eh, que a Safira conseguisse sentir-se adaptada, seja num espaço ou por qualquer tipo de pessoas. Porque ela ainda não passou essa fase, mas haverá de chegar à fase de se perceber que há certos sítios ou pessoas em que ela não é bem-vinda, Uhum. digamos assim, não é? Não está enquadrada, não está aceite. E para nós, pais, custa muito pensar nessa parte. E daí a luta diária para que a palavra inclusão seja colocada em prática, não é? Porque isso é que é inclusão, é a aceitação, é a ajuda, é a empatia, não é só o fazer bonito, não é? E continua a ser uma palavra bonita e não colocada em Então, quer prática. dizer, um futuro de mais empatia na prática. Exatamente, uma inclusão prática. Uhum. Não só a palavra bonita, a prática, ela estar uma simples ida a uma esplanada e estar ali, não ser olhada de lado, não pegarem nos filhos e chegarem para eles com medo de que Uhum. a Safira possa ter um estímulo maior e até se acontecer. Não vai ser de propósito e não vai magoar, pode assustar, porque às vezes ela tem estímulos assim mais repentinos, até nós às vezes aquela reflexão, não é? Assusta, Uhum. mas não é como se fosse um bicho,
não é? Lá está, a inclusão na prática. Perfeito. E a gente tem um quadro nesse podcast que ele é o seguinte: eu vou te falar algumas palavras e você vai me dizer uma palavra ou uma pequena frase, algo mais curto mesmo, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente pensa nessa palavra. Um desafio. Topa? Sim. Então vamos. A primeira, claro, autismo. Autismo é amor. Amor puro, sem dúvida. Inclusão. A inclusão, lá está, a palavra bonita, não colocada em prática, mas que seria uma, digamos que seria uma palavra bonita sendo colocada na prática. Seria bom e melhorava muito a vida destas crianças e dos pais. Com certeza. E sociedade. Sociedade, falta de empatia. Cruel. Cruel mesmo. Cruel. Sociedade é cruel. Vivemos numa sociedade cruel. Pouco humana. Muito pouco. Não é importante a gente poder Muito verbalizar isso, né? E que bom que Sim, esse e sim, outros sim. espaços existem para a gente poder, de fato, quem sabe, né, abrir os olhos de pessoas que nos assistem, nos ouvem e que possam refletir sobre suas próprias famílias, a Exatamente. própria forma que cria e expõe o filho, Sim. porque é para todos nós, não é? Atenção, que eu com isto não quero dizer que nunca encontrei Claro, pessoas boas sim. que me ajudassem, que continuam presentes na nossa vida. Não, muito pelo contrário. Sou muito grata a todas as pessoas que acompanharam e que continuam a acompanhar. As menos boas trouxeram aprendizagem e ferramentas para seguir de uma outra forma em frente. As boas permaneceram, mas posso lhe dizer que as mesmo boas passam por uma situação idêntica ou igual à Sim. nossa. Por quê? Quando a Conseguem gente, ver as coisas exato, da mesma quando a forma, gente calça os não calçados, a é? gente vê onde ele aperta, não é? Ou então trabalham com amor. É muito importante. Terapeutas, professores, amor. Quem fizer o seu trabalho, se o amor estiver à frente, corre muito melhor. Com certeza. Muito melhor. Com certeza. É assim, olha, acho que esse episódio deixou inúmeras mensagens para todas as famílias, Ainda mães, bem. pais, professores, escolas, instituições, todos, acho que vão sair desse episódio com muita coisa na bagagem, no mínimo para pensar, no mínimo. Sim, no mínimo. Mas assim, pensando em, né, finalizarmos a nossa conversa de hoje com uma mensagem, qual mensagem você deixaria principal? Nunca desistam dos vossos filhos. Nunca. Nunca. Nem nos momentos menos bons. E amem sempre. Sempre. Quando estão mal e não há força, o amor dá força. E o apoio familiar é o mais importante. Não interessa amigos, colegas de trabalho. O que está dentro de casa é a nossa base. Nos dias menos bons, é ali que está o apoio. Sabemos que ali as palavras são sinceras. Há momentos que não estamos assim tão bem, não agimos da forma mais correta e sabemos que aquela pessoa nos vai dizer de uma forma crítica positiva, não é? Para melhorar, para fazer melhor, porque às vezes quem está mais de fora consegue ver as coisas de uma Enxergar, outra sim, forma. sim. E claro que há momentos para tudo, há momentos que nos chateamos, que nos revoltamos, tudo. Há descrença, passa-se por todas as fases. Todas. É normal passarmos por todas as fases. Até que vamos chegar à fase da calma, conseguir respirar e pensar, ok, por onde é que eu começo? Não é? Porque eu passei por isso, passei até pela descrença. Tudo, tudo, tudo. E depois chegamos a um ponto que dizemos assim: o caminho não é este. O caminho não é este. Se a gente Por não isso, acreditar, né, no potencial das crianças, dos adolescentes, dos exatamente. jovens que a gente tem dentro de O casa, caminho é, quem vai lutar por eles? Nós temos que exatamente. ser Então é essa linha de respirar, frente. respirar fundo, olhar para aquela pessoa que está dependente de nós e que amamos, não é? E dizer assim: ok, o que é o amor? O amor é cuidar, é estar ali em todos os momentos e fazer o melhor para aquele ser.
Claro que nem sempre o fazemos, inconscientemente às vezes erramos. É normal. E E também está temos tudo as bem. nossas expectativas, né, como mãe, como pessoa, claro. Acho Exatamente. que esse espaço também acolhedor para nós também, né, como mães, é importante, né? Encontrar as pessoas, sejam profissionais, sejam outras redes, que possam também ouvir as nossas angústias. Porque Exatamente. só porque temos que cuidar de sujeitos, não quer dizer que também não temos as nossas próprias batalhas a enfrentar. Então, muito bonita a mensagem. Não Temos desistir. muitas batalhas. Mesmo a batalha com nós próprios. Não é fácil, às vezes. Mas às vezes um simples olhar dos nossos filhos diz muita coisa. Muita coisa. Às vezes a Safira chega assim à minha beira e passa-me só a mão no rosto. Para mim aquilo, o dia podia ter sido péssimo. Podia ter corrido muito mal. Mas naquele momento, calmou. A Safira tem esse dom. Ela consegue perceber quando eu não estou bem. Mesmo que eu não abra a boca. Só de olhar para mim. E às vezes faz isso. Chega à minha beira ou dá-me um abraço. Pronto, acabou. Aquele dia foi mau, foi péssimo. O que é que podia ter melhorado? O que é que podia ter sido melhor? E amanhã é outro dia. E aquele abraço veio reconfortar o dia péssimo que houve, ou algo menos bom que É a aconteceu. válvula de escape, né? O relaxamento necessário. Exatamente. Joana, olha, infelizmente a nossa viagem chega ao fim. E assim, eu já te faço um novo convite. Você tem que voltar para esse podcast, sabe por quê? Há muita É história, há muita. importante. Isso aqui foi vida real, porque a gente planejou Exatamente. falar de 2 tópicos. A gente planejou falar do autismo e da trajetória da Safira, esse podcast, esse episódio maravilhoso que a gente falou. Mas também não podemos nos esquecer do Lorenzo e do Exatamente. E Santiago, Santiago. que são os gêmeos, filhos da Joana, que tem um lugar brilhante nesse palco, que é a vida deles, a família deles. Então você tem que voltar. Ok. Sim, Já está senhora. feito o convite e a gente, então, no próximo episódio, a gente fala dessa trajetória que também tem aí as suas nuances importantes, não é? Exatamente. Do Exatamente. PHDA e toda essa trajetória com as suas dores e alegrias, exato, dores e alegrias, Sim. enfim, que é percorrer o PHDA, que tem também, talvez, semelhanças e diferenças, claro, com o percurso da Safira e a relação deles, enfim. Sim. Queremos ouvir Sim. essa história. Vai ficar para uma próxima viagem, mas já está feito o convite. São 3, não é? Por isso num episódio só era difícil. Exato. Então a gente Falar deixa dos para um 3. próximo e a gente foca cada episódio. Pronto, o próximo vai ser dose dupla, vão ser os Sim, dois, são sim, gêmeos, sim. estão São acostumados a gêmeos. partilhar. São gêmeos que não são. Porque Ah, cada um é como é. ok, É. claro, sempre. Mas são Sim. gêmeos diferentes, não são idênticos. Não, são Pronto, são de gêmeos diferentes, bivitelinas que chamam, mas né? mesmo na hiperatividade, em tudo. Tudo, mesmo. Tudo. Olha que Cada um interessante. Os dois têm é diagnóstico PHDA e completamente diferente. Que exatamente. coisa, não é? Vamos Exatamente. falar sobre É um isso. desafio diário. Vamos falar sobre isso. No próximo episódio, com a Joana, já está feito o convite. Ok. Ela vai me dizer qual a data que volta e a gente volta para cá para falar do Lorenzo e do Santiago. Sim, senhora. Então, olha, até o próximo voo. Foi um prazer falar com você. Igualmente. Obrigada por partilhar sua história conosco. Foi muito, muito, muito maravilhoso. Volto com muito gosto Que bom. e tudo o que eu possa dizer que possa dar algum ânimo ou força para quem está a passar algo parecido ou até pior, que infelizmente há, estou disposta a ajudar. Que bom. Acho que todos nós na sociedade temos uma obrigaçãozinha de o fazer, nem que seja contar a nossa história para de alguma forma orientar ou apoiar alguém. E se todos fizéssemos esse bocadinho, Já era era uma um sociedade bocadão. melhor. E a Sem gente tem que dúvida. ser gentil, não é, com as pessoas, porque a gente não sabe as batalhas que elas estão Muita travando. empatia. Então, assim, fica essa mensagem. Muito, muito obrigada por acompanhar a gente nesse voo e eu te Obrigada. vejo numa próxima. Tchau, Muito tchau. obrigada.